Olá. Aí, sabe assim, né, em questão do que eu estava falando, né, que pra mim até hoje dói, assim, né, é uma coisa que as pessoas dizem assim, não, mas é passado, é um passado, né, um passado ao qual somente eu sei o que eu passei, né, que ninguém sabe, né, quanto, às vezes, palavra fere a alma, sabe, às vezes tem coisas ditas que elas são assim, ecoa por uma eternidade na nossa vida, né? A gente vai passar a vida inteira. Aí tem gente, não, tira isso da mente, não sei o quê. Não tem como você tirar, né? Então, o que eu passei naquele momento foram coisas terríveis, porque eu não contava para minhas amigas, sabe? Eu não contava para ninguém. Eu contava assim, como era humilhada, sabe? Você já tá assim numa fragilidade e as pessoas chamavam você de aleijada, essa aleijada safada, né? Ninguém me chamava pelo meu nome, sabe? Qualquer coisa, essa aleijada safada, tá entendendo? Não que eu era santa, nunca fui santa não, como eu já falei, né? Não fui santa nem me tornei santa por eu ser deficiente, né? Eu sempre fui uma pessoa sempre assim, né? Sempre ajudei quando eu pude, ajudei dei o meu melhor. A tudo, em tudo quanto eu fazia, até hoje, né? Em tudo quanto for fazer, eu dou o meu melhor. Se hoje eu for ajudar uma pessoa que está precisando, eu ajudo da minha forma, né? Não ajudo da forma que você pode, porque você tem duas pernas boas, dois braços bons. Mas eu ajudo da minha forma. Da minha forma eu vou dar o meu melhor. O meu melhor pode ser o mínimo para você, mas para mim é o máximo, né? Então eu sempre fui assim, né? E nessa minha vida, assim, né? Nesse início de deficiência, de tudo, que foi muito difícil, que eu passei, né? Com essas dores, né? Fiquei deficiente em 2003, no início de 2003. E em 2004, minha irmã mais velha não gostava de mim, né? A gente brigava muito, né? Mas eu não sei por que brigava, só era nós duas, não, tinha três, né? Que tinha a mais nova, mas a gente as duas brigava por tudo, né? Porque assim, a gente não fomos criadas junto, porque ela foi criada por uma tia minha, sabe? E desde pequena. E ficou lá, né? E eu fui criada com a minha mãe, né? Então, quando ela veio morar com a gente, acho que ela tinha uns 14 anos quando ela veio. E daí, sabe? Era 13 ou 14, não lembro bem. Era assim, duas irmãs que não se entendia. Eu lembro até de um fato muito interessante sobre isso não se entender, né? A gente não se entendia quando eu ainda andava. A gente vivia discutindo. Eu tinha 13 anos, na realidade. Quando ela veio, né, a gente vivia discutindo, eu tinha ido trabalhar. Aí quando eu vim, não, ela tinha, primeiro, ela chegou com um saco de bombom. Aí não queria dividir, deu tudinho e não queria me dar. Aí eu disse, não tem nada não, dê. Mandava dividir, né? Dê, não vou dar não, você vai dar, não vou dar não. Aí eu disse, tá bom, não, deixa ela, aí passou. Aí quando foi, alguns dias depois, né? Eu fui comprar um sorvete, era um pote redondo, era 2 litros de sorvete. Aí eu fui comprar esse sorvete no mercado e vim pra casa, né? Porque ia dividir com todo mundo, né? Aí só quando chegou em casa, depois dos meus irmãos queriam, tudinho queria, minha mãe disse que ia dar ela. Eu disse, não, ela não vou dar não. Aí ela pegou, disse, você vai dar? Eu disse, não vou dar não. Ela disse, então você vai tomar seu pote de sorvete todinho, não vai dar a ninguém. Pode tomar o sorvete todinho, gente. Eu tomei 2 litros de sorvete. O sorvete, quando eu terminei, só tava água, mas eu tomei 2 litros de sorvete.
Minha mãe disse que eu não ia guardar na geladeira dela e nem ia dar meus irmãos, que eu ia tomar tudo, porque se eu guardasse ela jogava. Aí eu fui tomar os 2 litros todinho, tá entendendo? Então a gente era assim, não se dava bem, né? Já tinha ela, que era mais velha, de todos os filhos da minha mãe, ela era mais velha. E tinha esse outro irmão também que era metido, Deus me perdoe, a cavalo do cão. Todo mundo pra ele cobria na tapa, se achava um machão, né? Mas, né, tudo tem seu tempo, né? Aí o que acontecia sobre isso, né? Eram essas coisas assim que acontecia que faziam comigo, né? Aprontavam, ninguém gostava de mim, que é assim, né? A aleijada, eu não servia, por quê? Porque eu não trabalhava, porque eu não ajudava, eu não tinha o dinheiro, então não prestava. Aí os outros que trabalhavam, cada um tinha seu dinheiro, aí todo mundo prestava, né? Aí minha irmã foi e engravidou, não gostava de mim. Engravidou e teve uma filha. Aí pediu para que minha mãe falasse comigo para que eu deficiente, tomasse conta da filha dela. Eu tomei conta da filha dela. Ela me enrolava mais do que tudo na vida. Ela, em vez de me pagar, ela não me pagava, ela me enrolava. Ela vendia uns bolos, eu comia os bolos no lugar da dívida. E assim foi, né? O que aconteceu? Ela pegou a menina e abandonou na casa da minha mãe. Quem criou? Eu. Né? Criei mesmo. E todo mundo ficava assim impressionado, né, comigo, porque eu mesmo deficiente, eu criei ela, né? Tinha 5 meses. Na realidade, ela acho que morou 2 meses com a mãe dela só. De 3 a 5 meses. E o restante foi na minha casa, na casa da minha mãe. E a minha irmã não ajudava, não dava nada. Dava da minha mãe, que eu não trabalhava, não tinha nada, né? Aí eu criava ela, né? Eu cuidava dela para que minha mãe trabalhasse, né? E era assim, né? 5 meses. Foi outro arrependimento que eu tive na minha vida. Não tive arrependimento porque ela era bebê, mas eu me arrependi depois que cresceu. Porque depois que cresceu, já me disse muita coisa também, sabe? Nunca levou em conta o que eu passava, eu, às vezes com dor, ela chorando e eu cuidando dela. Tá entendendo? Aí eu digo, as pessoas ingratas, sabe? Que você pode passar por que você passar. É aquela coisa, né? Você fez 99, não fez 100, não fez nada. Se você fizer 100%, você fez ainda um pouquinho. Mas as pessoas querem que você dê a vida até a morte. Isso não foi, isso não fez nada, né? Então, o que aconteceu? Eu criei ela, sabe? Foi outra parte da minha vida assim também sofrida. Criei ela com todo gosto. Mas eu sei, eu amava ela, amava. Era um amor incondicional. Um amor de mãe para filha. E quando ela estava com 8 anos, ela disse que ia morar com a mãe dela. Gente, vocês não sabem o que eu passei. Eu quase que boto fogo até na casa. Nessa época, ficava em casa eu, ela e meu irmão, né? Esse que mora aqui pertinho de mim. Então, o que aconteceu? Ela disse que ia morar com a mãe dela. Eu quase entrei numa depressão, só chorava. Foi morar na casa da mãe dela. Nessa época eu já estava no benefício, já pagava escola para ela, eu pagava escola particular, eu pagava tudo. A menina tinha tudo bom. Como pobre, tinha coisas que eu nunca tive na minha vida, né? E no fim foi embora morar com a mãe dela, né? E foi por conta dela assim também que eu acabei chamando a polícia pro meu irmão, né? Porque meu irmão era metido a machão, batia em todo mundo. E quis bater nela, eu não aceitei, chamei a polícia. E daí, que foi um rolo, onde a primeira vez que eu tive a coragem de chamar a polícia, né? Porque, como era aquela coisa, né? As ameaças, se eu chamasse a polícia, eu ia pra rua, né? Então, eu disse, agora ou nunca, né? Eu fui, chamei a polícia, fui na delegacia, prestei queixa. E
Daí quando eu cheguei, ele disse a mim, que da próxima vez ele não pensava duas vezes não, que ele me matava, tá entendendo? Então essas foram palavras que ficaram marcadas assim em mim, porque ele já bateu em mim muitas vezes, né? Então daí ele falou que me matava. Então por isso assim, né? Às vezes tem pessoas que questionam, não, porque é tudo irmão, não é questão de tudo irmão não. Ser irmão até uma pessoa que ele considera família, você considera família, uma pessoa que ele trata bem, não uma pessoa que ele maltratar, né? Então ele se aproveitava da minha condição para me humilhar, para me maltratar, para muitas coisas, sabe? E uma dessas era bater em mim. Eu mais velho que ele, eu apanhava dele, né? Então, né, quando ele começava a falar, minha mãe mandava eu calar a boca, né? Ele era certo, né? Era aquela perspectiva, né? Ele era certo, eu era errada, porque eu dependia dos outros, né? Então, é coisas assim que ficou marcada, sabe? Muito na minha vida. Então, hoje, eu quero... Ele pode viver muito bem na casa dele. Só não quero ele na minha casa. Não aceito ele na minha casa. Tá entendendo? Eu não aceito. Então, hoje, tinha, assim, outro irmão também que eu criei ele, a qual minha mãe teve que trabalhar, né? Que o pai dele foi embora, o meu safado do meu tinha ido embora, o safado dele foi também, né? Deixou minha mãe com 2 filhos dele e foi embora, uma atrás de outra. E minha mãe teve que trabalhar para criar, porque ela já tinha gente, né? Já tinha 4, aí veio mais 2 para ela criar, né? E a gente 4 já estava criado na realidade, né? E daí, quando minha irmã nasceu, eu tinha 9 anos e 6 meses, né? E quando meu irmão nasceu, eu tinha 11 anos. Em abril, 11 anos e 4 meses, né? E foi aí que a situação pegou, né? Porque foi aí que eu fui virar babá, empregada, né? Virei tudo, né? Tomar conta de irmão, cuidar de casa, sabe? E coisas que eu era uma criança, não dava conta, né? E por pura ignorância, porque ela foi criada na ignorância, assim, então ela tratava a gente, né? Aí, e tudo isso refletia, né? Então ela o que ela passou, queria repassar pra gente, né? Enquanto a gente não tinha culpa, né? Os filhos não tinham culpa, né? E assim eu fui uma, e esse meu irmão aqui, né? Foi um dos que mais sofreu assim. Eu, porque eu era deficiente, eu fiquei deficiente, né? Eu fiquei deficiente. E ele, porque era o mais novo. Tá entendendo? Aí o que acontecia? Que quando eu decidi trabalhar, eu fui privada de estudar. Aí minha mãe disse assim, não, eu botei todos os filhos na escola. Botou. Mas ela me botou, tinha 8 anos, fui para a escola. Com 11 anos eu saí da escola. Com 11 anos eu parei de estudar para continuar com meus irmãos. Eu estudei o quê? 11, aí passei 12, 13, com 14 eu não voltei a estudar. Aí eu comecei a fazer estudar à noite, sabe? E eu estudava à noite lá, nessa escola. Eu ia com uns amigos que estudavam perto e eu ia para a escola com eles, né? E passou. Quando findou o ano, eu já entrei, já tinha começado as aulas quando eu entrei. Aí estudei e passei. Quando findou o ano, aí entrou o novo ano, né, de 2000, de 90 e 93, 90 foi, eu estudei em 93, né, 92. Quando foi em 93, que iniciou o ano, eu estava estudando, né, então eu já não estava mais estudando, eu comecei a estudar. Entrou fevereiro, eu estudando. Só que o que aconteceu? Minha irmã também estudava lá. Minha irmã foi para a escola e quando chegou a época de carnaval, as professoras lá falando, né?
porque nós, uma sala onde tinha mais adultos, tinha jovem, mas a maioria era adulto, maior de 18 anos na realidade, né? E a professora disse que todos tomassem cuidado, né? Prevenção, que usassem camisinha, que não ficassem... Coisas assim, conselhos para levar para o futuro, né? Porque uma gravidez indesejada, uma doença, não sei o que. A conversa dela foi essa, praticamente. E isso, minha irmã estava na porta escutando. Ela não estava na sala dela. E quando ela chegou na minha casa, falou para minha mãe assim, né? Aí a bonita vai para a escola, né? Quando chega lá, a professora fica ensinando ela como usar a camisinha. Foi isso que ela fez, tá entendendo? Aí minha mãe pegou e disse, tu vai pra escola pra isso, é? Acabou, tu hoje já não vai mais. Me tirou da escola, tá entendendo? Então, assim, é o que eu digo, era simplesmente ignorância. Que a professora estava falando para todo mundo. Quer dizer, eu tinha que tampar o ouvido quando a professora estava falando. Então, fui tirada da escola, não pude estudar. Então, eu estudei somente até a 4ª série do primário, né? Foram 4 anos estudados. 3, quando eu era pequena, né? Que eu estudei 7. Aí, não, eu estudei 8, entrei, né? Eu tava com 8 anos. Estudei 8, estudei 9, estudei 10. Quando eu fui 11, eu já saí da escola. Aí, quando eu vim estudar, eu tava com 14. Quando eu completei 15, eu já tava fora da escola, porque minha mãe já tinha tirado, né? Então, assim, eu tinha um desejo de estudar muito grande, sabe? Muito grande. Eu queria estudar, eu queria aprender. Mas aí, tudo era mais difícil para mim, porque eu já estava deficiente. E era bem difícil para mim voltar, né, a estudar. Aí, quando foi já em 2004, aí uma amiga minha pegou e me chamou para estudar. Beta, bora estudar. Aí eu disse, hoje pra mim ficar rindo, não, mas a gente vai de ônibus, a gente dá um jeito, não sei o que, bora. Ela veio, fez minha matrícula, né? E a gente voltou a estudar, começou a estudar, né? Continuei a estudar. Só que daí eu tive que começar tudo de novo, né? A professora veio fez um teste comigo e disse não, que eu já sabia mais do que os outros alunos. Aí foi me botou para uma sala mais avançada, onde eu fazia 4ª e 5ª série. Aí eu estudei. Aí eu tive um problema, qual me mudei para uma casa mais distante. Aí ela pegou e disse, não, diga a ela que não se preocupe não, ela vem 2 vezes na semana. Eu mando a tarefa segunda, né? Eu mando tarefa para ela, terça ela vem, quarta eu mando tarefa, quinta ela vem, sexta eu mando tarefa. E assim ficava, a minha amiga levando tarefa para mim e eu vinha 2 vezes na semana para a escola. Eu só vinha terça e quinta para a escola e o resto dos dias a professora mandava tarefa para me fazer em casa. Eu fazia, né? Aí foi quando apareceu esse terreno aqui, que é quase em frente à escola, né? Que eu comprei. Aí foi onde eu voltei a estudar, né? Eu continuei estudando. Fiz o EJA, fiz, sei lá, que eu parei no 2º ano, né? Eu não terminei porque eu me aborrecia saindo da escola. Eu digo porque já era muita dor que eu sentia, né? Então a escola não era acessível, a escola não tinha uma rampa, era tudo muito ruim para mim. Aí eu acabei que eu me aborreci e porque eu ia ter que recomeçar para fazer. Eu já estava no 2º ano, aí eu ia ter que fazer 1º, 2º e 3º. Eu ia ter mais 3 anos pela frente, onde eu só ia ter 1. Aí eu me invoquei e disse, eu não quero mais não. Aí você vê a escola, né? Mas aí eu já estava na minha casa, né? E daí foi assim a minha vida praticamente, né? Então, eu digo, sabe, muita gente tem oportunidade. As pessoas têm oportunidade de estudar, de trabalhar, de ter um bom emprego, sabe? E muitas vezes é só reclamando da vida, reclamando. Então eu digo isso, sabe, na minha vida como foi assim. Eu sei que teve muita gente que tem a vida assim, tão difícil como a minha, ou então até mais, porque tem gente que as dificuldades são bem mais e superam, né? Só que
o meu problema era mais sério porque era, além de tudo que eu passava, tinha as dores que eu sentia, né? Então, era um momento difícil, com dor, né? Então é isso aí, sabe, gente? Essa questão assim de humilhar, a gente nunca deve humilhar ninguém, sabe? Porque a gente sabe o dia de amanhã, como é que a gente vai estar. Então a gente vai ver humilhando as pessoas, porque as pessoas não são igual a gente. Eu não fiquei deficiente porque eu pedi, porque eu quis, né? Eu fiquei deficiente por causa da maldade do coração imundo do povo. E então, é o que eu digo, né? E foram muitas coisas assim, muita coisa que eu passei, muita coisa. Porque eu amava rir, rapaz, vocês não têm ideia. Eu saía, né, eu ia pra igreja, aí tinha uma igreja perto da minha casa, a igreja evangélica, né? Eu ia. Aí eu já tinha amputado a perna já. Tava usando muleta e prótese, né? Aí eu ia pra igreja só, era como eu começava a sair só assim, né? A igreja era perto, eu ia e vinha, né? Aí eu ia pra igreja e quando eu voltava, ficava conversando com as minhas amigas, aí eu começava a gargalhar. E dava cada gargalhada que estourou. Minha mãe já sabia que eu tinha chegado, né? Porque não tinha como não saber não, porque a rua todo mundo escutava. Só que tinha um irmão da minha mãe que se incomodava com o meu sorriso. Até isso, né? Ele nunca parou para pensar no que eu passava. Ele não se incomodava com o meu choro, com o meu sofrimento, com a minha dor, mas ele se incomodava com o meu sorriso. E daí, ele nunca disse nada, né? E isso, ficava eu sorrindo, ficava minhas amigas que estavam lá, todo mundo sorrindo. Não estava na porta dele, não, tá entendendo? Que tinha a casa dele, aí tinha outra casa do lado, e em frente, a irmã morava lá, a gente tava lá sorrindo. Foi um dia ele pegou, mais de uma vez ele falou para minha mãe, ai, diga a Beta que o médico torou uma perna, não foi? No hospital, e a outra eu vou torar com facão. Pra ela parar com essas gargalhadas dela aqui na frente. Por quê? Porque ele nunca gostou de mim, tá entendendo? Isso é coisa assim, que fica marcada, tá entendendo? E minha mãe dizia, tu para de estar conversando ali, quando tu vier direto pra casa, tu não para, não conversa não, porque tu tá rindo na porta do teu tio. Eu digo, eu rindo na porta dele? Eu não vou nem na porta dele. Como é que eu tô rindo na porta dele? Eu tava na porta de Ivone, como é que eu tô rindo na porta dele? Ela, é melhor tu sair dali e parar de ficar sentado naquela calçada, porque era o que incomodava ele. Todo mundo podia sorrir, não incomodava, só eu, né? Só minhas gargalhadas que incomodava. Até isso as pessoas se incomodam. Tá entendendo? O ser humano é difícil de se dar. Tá entendendo? Então, muita dificuldade a gente passa na vida, muita coisa, muito. Tá entendendo? Eu mesmo, eu sempre falo, né? Na questão que eu sempre tive somente esse meu irmão, né? Tenho vários irmãos, mas pra mim só tenho ele, né? Assim, ó, se eu precisar hoje eu tenho ele, se eu precisar amanhã eu tenho ele, porque foi sempre assim. Sabe? Não, a gente nunca brigou, a gente já brigou já, sabe? A gente já discutiu, já se desentendeu que a gente é irmão. Então, irmão se desentende, mas irmão não precisa chegar a via de fatos, né? Então, o que acontece? A minha família é assim, sabe? Eu só tenho ele, essa mãe, eu conto, minha família é ele, minha mãe e meu sobrinho, minha cunhada, né? Que a família aqui é a gente, sabe? E minha menina, né, que eu criei, que eu entreguei pra mãe, né? Que depois de tanto que eu fiz, que depois de tantas coisas, também foi também humilhada e dizer que eu não prestava, que eu não valia nada, enquanto nunca parou para pensar das vezes que eu parei, que eu deixei minha vida para poder ajudar. Então, ele diz assim, são pessoas tóxicas, pessoas que a gente deve se afastar, literalmente. Porque uma pessoa que faz mal a você, a seu ego, se afasta. Aí isso, eu comecei a usar essa tática. Olha, pessoa que não me ajuda, só me atrapalha, eu me afasto. Pessoas que só me usam quando precisa de mim, eu me afasto. Por quê? Porque as pessoas só me usam, quando precisa de beta, vai atrás de beta. Não precisa de beta, beta não presta. Então eu pego e me afasto. Literalmente assim, tá entendendo? Eu acho melhor assim do que continuar numa briga. Vai cada um no seu quadrado, pronto.
Não quero, não, porque é muito bom você precisar dos outros, você ser servido, não é bom? Muito bom, né? Então as pessoas só precisam de você assim, nesses momentos, né? Aí tá acabando aqui o vídeo já. Aí eu vou falar no próximo.